Emmanuelle, a mulher que virou o mito do erotismo francês ao ícone mundial. Tudo começa em 1959, quando a escritora francesa Emmanuelle Arsan, pseudônimo de Maraiat Rolandriani, escreve um romance semi-autobiográfico chamado Emmanuelle. O livro circula inicialmente de forma restrita, era considerado ousado demais até para a França liberal da época. Em 1967, é publicado oficialmente e choca o público por retratar o prazer feminino de forma aberta, poética e, o mais importante, sem culpa. Emmanuelle era uma mulher casada que vivia experiências sexuais com liberdade, desejo e curiosidade. Nada de punição moral, nada de arrependimento. Isso, nos anos 60, era revolucionário. A personagem simbolizava uma nova mulher culta, independente, desejante. E o nome Emmanuelle virou sinônimo de libertação sexual feminina. Em 1974, o diretor Just Jakin adapta o livro para o cinema. Emmanuelle. A protagonista é interpretada por Sylvia Kristel, uma modelo holandesa de 22 anos, que se tornaria, a partir daí, o rosto do erotismo elegante dos anos 70. O filme foi rodado na Tailândia e tinha uma estética refinada, fotografia suave, trilha sonora romântica, ambientes exóticos que o diferenciava totalmente do cinema pornográfico da época. Ele misturava sensualidade e arte, erotismo e espiritualidade. O resultado? Um escândalo e um sucesso. Emmanuelle se tornou o filme francês de maior bilheteria da história até então, com mais de 100 milhões de espectadores no mundo. E o mito nasceu. A partir daí, Emmanuelle virou mais que um filme. Virou símbolo de uma revolução sexual global. Ela representava o prazer feminino sem repressão, mostrava o sexo com estética e sensibilidade, transformou o erotismo em um produto aceitável, exibido até em cinemas convencionais. Nos anos 70, ver Emmanuelle era quase um rito de passagem, o primeiro contato de muita gente com o erotismo no cinema. E Sylvia Kristel virou um mito vivo, uma deusa moderna, uma mulher livre. Depois do sucesso do primeiro filme, vieram as sequências. Emmanuelle 2, Antivirginal 1975, Goodbye Emmanuelle 1977, Emmanuelle IV 1984, com Sylvia Kristel participando parcialmente. Esses filmes continuaram a explorar a ideia do prazer e da autodescoberta, mas com variações mais fantasiosas. A cada novo capítulo, a personagem ganhava tons mais simbólicos, menos uma mulher real, mais um arquétipo do desejo e da liberdade. Nos anos 80 e 90, o nome Emmanuelle virou franquia. Apareceram spin-offs, versões americanas, Emmanuelle in Space, com Krista Allen, Emmanuelle 2000, Young Emmanuelle, etc. A personagem atravessou gerações, reinventando-se conforme o público, mas sem perder o fascínio da original. O mito de Emmanuelle vai além do cinema. Ela virou símbolo da libertação feminina e sexual, mas também objeto de debates. Para uns, era empoderamento, uma mulher que escolhe seus desejos. Para outros, era ilusão masculina, a fantasia de uma mulher livre, moldada para o olhar do homem. Essa dualidade é o que torna Emmanuelle tão fascinante. Ela é, ao mesmo tempo, ícone, crítica, desejo e reflexão, liberdade e produto. Mesmo hoje, quase 50 anos depois, o nome ainda carrega uma aura de mistério. Não é só um título, é uma marca cultural, uma metáfora. Durante boa parte dos anos 1990 e 2000, as madrugadas de sábado no Brasil tinham um ritual silencioso, quase sagrado. Quando o relógio passava das 2 da manhã e a casa mergulhava no breu, uma vinheta suave anunciava Cine Band Privé. Era um momento em que a televisão deixava de ser apenas entretenimento e se tornava um portal para o mistério, o desejo e, claro, uma dose de curiosidade proibida. Entre todos os filmes exibidos, nenhum nome brilhou tanto quanto o de Emmanuelle a Musa, o mito, a professora de erotismo que atravessou gerações e galáxias. A história de Emmanuelle começa muito antes das madrugadas brasileiras. Tudo nasceu em 1959, quando a escritora francesa Emmanuelle Arsan publicou o livro Emmanuelle, um romance semi-autobiográfico
que chocou o mundo ao retratar o prazer feminino de forma aberta, poética e sem culpa. A personagem título era uma mulher culta, curiosa, sexualmente livre, algo revolucionário, numa época em que o prazer ainda era tratado como tabu. Quando o diretor Just Jackson adaptou o livro para o cinema em 1974, com Sylvia Kristel no papel principal, o erotismo ganhou um novo rosto, suave, elegante e cinematográfico. O filme foi um sucesso monumental, tornando-se o maior fenômeno do cinema francês e transformando Kristel num ícone mundial. Nos anos seguintes, um mito só cresceu. Vieram as continuações, Emmanuel II, A Ente Virgem, 1975, Goodbye Emmanuel, 1977, e Emmanuel IV, 1984, sempre explorando os limites entre prazer, espiritualidade e autoconhecimento. Esses filmes foram reprisados inúmeras vezes na TV brasileira e encontraram um novo lar no Cinében Privé, que estreou em 1993 e se tornaria o palco definitivo da personagem no país. O Cine Privé era uma instituição à parte. Transmitido entre 1h e 3h da manhã de sábado para domingo, ele apresentava ao público brasileiro uma seleção de filmes eróticos europeus, softcore sensuais, mas nunca explícitos embalados por trilhas românticas, fotografia suave e aquele ar de erotismo artístico que justificava qualquer insônia. E foi nesse cenário que Emmanuelle reinou absoluta. Primeiro vieram os filmes clássicos com Sylvia Kristel, ainda com o charme dos anos 70, corpos banhados por luz dourada, diálogos filosóficos e cenários exóticos. Depois, no fim dos anos 1990, a band começou a exibir a série que marcaria definitivamente a memória das madrugadas, Emmanuelle in Space. Produzida nos Estados Unidos entre 1994 e 1995, estrelada por Krista Allen, essa nova versão transformava a heroína numa espécie de professora intergaláctica do amor. A premissa era irresistivelmente absurda. Um grupo de alienígenas visita a Terra para aprender sobre as emoções humanas, e quem eles escolhem para ensiná-los é Emmanuelle, que, claro, faz isso à sua maneira. O primeiro episódio, Emmanuelle, Queen of the Galaxy, mostrava a chegada dos extraterrestres e o início de suas aulas práticas. A partir daí, vieram A World of Desire, A Lesson in Love, Concealed Fantasy, A Time to Dream, One Final Fling e The Meaning of Love. 7 longas no total, todos produzidos em sequência, que misturavam filosofia, romance e erotismo com efeitos especiais simples e muito charme kitsch. Esses filmes foram reprisados à exaustão no Cine Privé, tornando-se quase um seriado fixo da madrugada. O público brasileiro sabia que, a qualquer sábado, podia encontrar Krista Allen ensinando os segredos do amor para seres de outro planeta, tudo com trilha de saxofone, diálogos sussurrados e aquela dublagem inconfundível que transformava o erotismo em poesia. No início dos anos 2000, a band também exibiu episódios de outra fase da franquia, chamada Emmanuelle 2000, estrelada por Holly Sampson. Essa versão atualizava a estética da série para o novo milênio, com cenários futuristas, tecnologia e o mesmo tom sensual e reflexivo. Embora menos popular que a fase espacial, ela manteve vivo o mito da personagem por mais alguns anos. Durante mais de uma década, Emmanuelle foi sinônimo de erotismo com classe na televisão aberta. A band chegou a registrar altos índices de audiência nas madrugadas, algo raro para o horário. Para muitos brasileiros, assistir Emmanuelle era quase um rito de passagem, um primeiro contato com o erotismo televisivo, embalado por uma aura de mistério e curiosidade. Era um erotismo mais sugestivo que explícito, mais atmosférico que provocante. Um erotismo que deixava espaço para a imaginação, e talvez por isso tenha se tornado tão icônico. O Cinében Privé, exibido nas madrugadas de sexta para sábado, ou sábado para domingo, dependendo da época, foi o grande responsável por transformar Emmanuelle em um mito nacional das madrugadas. O Cinében Privé estreou em 1993, num horário que variava entre 1h e 3h da manhã de sábado para domingo, e logo se tornou um fenômeno de audiência. A band exibia filmes eróticos europeus, softcore,
isto é, sensuais, mas sem cenas explícitas. Geralmente franceses ou italianos, com trilha sonora romântica e estética luxuosa. E entre todos os títulos, nenhum marcou tanto quanto Emanuele, a rainha absoluta das madrugadas. O Cine Privé era uma instituição à parte. Transmitido entre 1 hora e 3 horas da manhã de sábado para domingo, ele apresentava ao público brasileiro uma seleção de filmes eróticos europeus, softcore sensuais, mas nunca explícitos embalados por trilhas românticas, fotografia suave e aquele ar de erotismo artístico que justificava qualquer insônia. E foi nesse cenário que Emanuele reinou absoluta. Primeiro vieram os filmes clássicos com Sylvia Kristel, ainda com o charme dos anos 70, corpos banhados por luz dourada, diálogos filosóficos e cenários exóticos. Depois, no fim dos anos 1990, a band começou a exibir a série que marcaria definitivamente a memória das madrugadas, Emmanuel in Space. Produzida nos Estados Unidos entre 1994 e 1995 e estrelada por Krista Allen, essa nova versão transformava a heroína numa espécie de professora intergaláctica do amor. A premissa era irresistivelmente absurda. Um grupo de alienígenas visita a Terra para aprender sobre as emoções humanas. E quem eles escolhem para ensiná-los é Emanuele, que, claro, faz isso à sua maneira. O primeiro episódio, Emmanuel, Queen of the Galaxy, mostrava a chegada dos extraterrestres e o início de suas aulas práticas. A partir daí, vieram A World of Desire, A Lesson in Love, Concealed Fantasy, A Time to Dream, One Final Fling e The Meaning of Love. 7 longas no total, todos produzidos em sequência, que misturavam filosofia, romance e erotismo, com efeitos especiais simples e muito charme kitsch. Esses filmes foram reprisados à exaustão no Cine Privé, tornando-se quase um seriado fixo da madrugada. O público brasileiro sabia que, a qualquer sábado, podia encontrar Krista Allen ensinando os segredos do amor para seres de outro planeta, tudo com trilha de saxofone, diálogos sussurrados e aquela dublagem inconfundível que transformava o erotismo em poesia. No início dos anos 2000, a band também exibiu episódios de outra fase da franquia, chamada Emmanuel 2000, estrelada por Holly Sampson. Essa versão atualizava a estética da série para o novo milênio, com cenários futuristas, tecnologia e o mesmo tom sensual e reflexivo. Embora menos popular que a fase espacial, ela manteve vivo o mito da personagem por mais alguns anos. Durante mais de uma década, Emanuele foi sinônimo de erotismo com classe na televisão aberta. A band chegou a registrar altos índices de audiência nas madrugadas, algo raro para o horário. Para muitos brasileiros, assistir Emanuele era quase um rito de passagem, o primeiro contato com o erotismo televisivo, embalado por uma aura de mistério e curiosidade. Era um erotismo mais sugestivo que explícito, mais atmosférico que provocante, um erotismo que deixava espaço para a imaginação e talvez por isso tenha se tornado tão icônico. O Cine Band Privé saiu do ar em 2008, mas deixou um legado afetivo e cultural. Volta e meia, a emissora reprisava episódios, e até em 2020 houve uma breve retomada, reacendendo a nostalgia. Afinal, Emmanuel nunca foi apenas um filme. Foi um símbolo de uma era. Representava a curiosidade, a liberdade e a descoberta não só dos personagens, mas também do público que acompanhava silenciosamente pelas frestas da madrugada. Hoje, décadas depois, o nome Emanuele ainda evoca lembranças de uma televisão mais inocente e curiosa, de um tempo em que o desejo cabia dentro de um filme francês exibido com censura leve e luz azulada. A band pode ter desligado o Cine Privé, mas o mito continua vivo nas lembranças, nas piadas e na história cultural de um país inteiro que aprendeu sobre o amor, o mistério e o erotismo de forma quase educativa no sofá da sala, com volume bem baixo. Depois do impacto estrondoso do Emanuele original, 1974, o nome virou sinônimo de erotismo com elegância. E o cinema mundial quis repetir a fórmula. O público queria mais viagens exóticas, mais filosofia sensual e, claro, mais Emmanuel. Mas o problema era: os direitos do nome Emmanuel pertenciam ao produtor francês Alain Siritsky e à autora
Emanuele Arçat. Assim, para driblar as restrições legais e aproveitar o sucesso, muitos produtores lançaram filmes inspirados na ideia, trocando uma letra no título, mudando o país ou o nome da protagonista, mas mantendo a essência. A mulher livre, viajante, sexualmente emancipada e espiritualmente curiosa. Foi aí que nasceram as variações. Black Emmanuel, Yellow Emmanuel, Emmanuel in America, Emmanuel in Bangkok, entre outras. 2. Black Emanuele, 1975-1984. O erotismo e o olhar colonial. A mais famosa dessas derivações foi Black Emanuel Nera, 1975, estrelada pela atriz e modelo etíope Laura Gemser. Dirigido por Bito Albertini, o filme apresentava uma nova Emanuele, uma fotógrafa sensual e aventureira que viajava pelo mundo, registrando diferentes formas de amor e prazer. A proposta era quase antropológica. No pal. Emanuele era uma observadora da sexualidade humana, mas também parte dela. Cada país visitado se tornava um espelho do desejo, da moral e da cultura. Mas claro, o subtexto tinha outra camada. O olhar europeu sobre o corpo feminino negro. Black Manuel misturava exotismo, erotismo e uma estética pseudo-documental que hoje seria vista como fetichista e colonial. A personagem era retratada como independente e livre, mas também hipersexualizada, uma contradição típica do cinema erótico dos anos 70. O sucesso foi tão grande que gerou uma série inteira, e Laura Gemser virou um ícone cult. Os principais filmes da franquia incluem Black Emanuel, 1975, Emmanuel, in Bangkok, 1976, Emmanuel in America, 1977, Emmanuel, Around the World, 1977, Emmanuel and the Last Cannibals, 1977, Emmanuel and the White Slave Trade, 1978. Apesar da sensualidade, muitos desses filmes tinham comentários sociais sutis sobre a exploração, moral, religião e hipocrisia, inseridos entre cenas eróticas. A direção de Joe D'Amato, em especial, levou a série a um tom mais gráfico e surreal, fundindo erotismo e horror, um subgênero italiano conhecido como sexploitation. Yellow Emanuele, 1977. O erotismo como tragédia romântica. Enquanto Black Emanuel se tornava uma franquia, surgiu Yellow Emanuele Mondo dei Sensi di Milan, 1977, dirigida por Bito Albertini, o mesmo criador da versão negra. Aqui, a sensualidade ganha um tom melancólico e asiático, ambientado em Hong Kong. A protagonista é Qing Li, interpretada por Chai Li, uma mulher chinesa que vive um romance proibido com um médico europeu, George Lazenby, o ex-007 de On Her Majesty's Secret Service. A trama mistura exotismo oriental, choque cultural e erotismo contemplativo, explorando o amor como ponte entre mundos diferentes. O filme segue o mesmo molde. Emanuele como arquétipo da mulher livre, que desafia as fronteiras sociais e morais do desejo. Mas Yellow Emanuel tem um tom mais trágico e poético. Menos libertino, mais sobre amor impossível e solidão. É importante notar que, tanto Black quanto Yellow Emanuel não têm relação direta com o personagem original de Sylvia Crystal. Elas são interpretações simbólicas do mesmo mito, a mulher que encarna o desejo e a liberdade em diferentes contextos culturais. O conceito Emanuel como arquétipo. Com o tempo, Emanuel deixou de ser um nome próprio e se tornou um conceito narrativo. Cada versão representava uma mulher emancipada, curiosa e sensual, mas moldada pelo contexto do país onde o filme era ambientado. Em suma, Sylvia Crystal era a Emanuel europeia, refinada, filosófica, existencial. Laura Gemser, Black Emanuel, era Emanuel exótica, livre, carnal, politicamente provocante. Charlie Yellow Emanuel era a Emanuel romântica, trágica, espiritual, melancólica. O nome Emanuele,
ou Emanuele, com variações ortográficas, passou a representar uma ideia universal da mulher moderna viajante, dona de si, sexualmente autônoma e emocionalmente complexa. Em termos simbólicos, ela é uma deusa do prazer consciente, não uma vítima, mas uma mediadora entre o corpo e a alma, entre o prazer e o conhecimento. Essas múltiplas Emanueles criaram uma espécie de mitologia global do erotismo. Cada versão explorava um arquétipo cultural: a mulher negra, a mulher asiática, a mulher ocidental, todas como reflexos dos desejos e projeções da época. Hoje, esses filmes são estudados tanto pelo valor histórico e estético, quanto pela crítica ao olhar masculino e à exotização. Apesar dos clichês e estereótipos, há um mérito inegável. Foram produções que colocaram a mulher e o prazer feminino no centro da narrativa, algo raríssimo no cinema comercial dos anos 70. Emanuele, Black Emanuele e Yellow Emanuele não são apenas filmes eróticos, são manifestações culturais de um mesmo mito, o da mulher como símbolo da liberdade sensual e da busca por autenticidade. Elas representam diferentes visões de um mesmo arquétipo, o desejo humano expresso através da diversidade de culturas e corpos. E no fim das contas, todas dizem a mesma coisa: o prazer é uma forma de conhecer o mundo. E aí? Emmanuel foi um dos seus prazeres culposos? Bem-vindo ao clube. Dividimos o mesmo segredinho sujo. Não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar e de hypar. Estamos começando a crescer e você terá o prazer de dizer que nos curtia antes de termos virado modinha. Até a próxima, se não for antes.